Aleluia. É uma grande bênção estar aqui. Com grande alegria no meu coração e poder ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Eu creio que Deus ele vai falar com você. Então, abre o seu coração, fique à vontade, deixe o Espírito Santo fluir na sua vida, em nome de Jesus. Essa ministração, ela tem a ver com o nosso ano, o ano do mais, e ela tem o nome de Mais Perto de Deus. E eu creio que você deseja estar mais perto de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir para o pessoal da mídia colocar umas fotos. Eu quero nessa noite aguçar sua memória. Eu creio que existem algumas coisas que acontecem na nossa vida e elas vão passando e vão deixando um pouco de saudade. Vou parar nessa daí. Você ainda joga bola? Quem ainda joga futebol aí? A esposa deixa. Glória a Deus. Faz tempo, que você joga bola, né? Quem já brincou de amarelinha? Legal, queridos? Pode passar. Peão. Essa é velha, hein? Glória a Deus. Bambolê. Só para as mulheres, Peteca. Não era meu forte. Pipa. A crente não usa cerol, hein? Corrida de saco. O dia da família a gente ainda brinca com isso. Essa é velha, hein? Carrinho de rolimã. Glória a Deus. Olha o nome dessa brincadeira, bafo. É figurinha, bater figurinha. Taco. Nossa, essa era legal, hein? Mas quando eu era pequeno, a gente não usava esse negócio para a bolinha bater. A gente usava aquelas latinhas de óleo, marca lisa. Glória a Deus. Elástico. Cabo de guerra. Passa barbante. Essa era a moda na escola. Opa. Essa aí. Bolinha de gude. Essa era legal, hein? Acabou? Ah, tem mais. Pique-esconde, legal. Passa-anel. Esconde-esconde. Vai lembrando aí. Andar de lata. Acabou? Aleluia. Lembrou? Aguçou sua memória? Faz tempo, O tempo, ele se encarrega de passar e vai mudando algumas coisas na nossa vida, E vai deixando a gente mais velho. Você já tem noção de quantos anos você vai fazer esse ano? Alguns ficam careca. Deixamos de estudar. Alguns casam e outros não. Outros engordam. Alguns fazem faculdade. Outros abrem uma empresa. Alguns têm filhos, vários filhos. Ou um, como eu. Alguns se tornam rebeldes, infelizmente. Outros mudam de cidade. Você está na sua cidade de origem, hein? Você nasceu em Indaiatuba? Eu nasci lá no Paraná. Alguns compram sua casa própria. E alguns se tornam orgulhosos, com coração duro. O tempo, ele tem esse poder de transformar muitas realidades da nossa vida, E muitas vezes o tempo, ele vai passando e nós vamos nos distanciando de Deus. Nós estamos perto do Senhor, andando com Ele, e de repente nós vamos nos encaixar como assim esse homem de Lucas capítulo 15, no versículo 11.
Lucas, no capítulo 15, versículo 11, diz assim, ó. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre seus filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou ao seu campo para cuidar de seus porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Aleluia, até aí. O filho, o famoso filho pródigo, ele tinha tudo o que muito jovem, o homem sonha. O pai empresário, colocando para os dias de hoje, o pai empresário, tem muito dinheiro. Talvez esse jovem não precisava nem trabalhar. Estava na casa dele lá, de boa, tinha Wi-Fi, tem comida, pode sair à noite para comer fora, não precisa cozinhar, não precisa acordar cedo, tem gente que acorda 5 da manhã para trabalhar. Ele estava na bênção aqui, vivendo com o pai. Mas o tempo passou, como eu falei do tempo, o tempo passou e ele quis ir embora. Ele quis viver a vida da sua maneira, uma vida desregrada, e foi para longe. E ele começou a viver na miséria. A vida do filho pródigo, ela se tornou uma verdadeira ruína, porque ele chegou ao momento que ele desejou comer comida de um porco. Eu morei no sítio e a gente tinha lá galinha, vaca, porco. E o porco, ele come a comida dele junto com as fezes. É nojento, cheira mal. E ele sentia desejo de comer ainda assim essa comida. Ele devia estar ali vários dias sem comer nada. Então, qualquer coisa que você desse para ele comer, ele estava querendo comer. Mas ainda assim, não foi dado nada para ele. Ele vivia na casa do pai. Ele tinha as bênçãos do pai. Ele vivia no Espírito, na unção do Espírito Santo ali, Você entende o que eu quero dizer? E ele quis ir embora. E o filho longe do pai, ele vive nessa situação de desconforto. Um filho longe do pai, ele sente saudade, Essa história, ela continua. E o filho pródigo, ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu sei que essa vida de miséria não é para mim. Porque eu sei que o meu pai, ele tem do bom e do melhor, e eu vou ficar aqui perecendo, a vida que eu estou perecendo aqui. Mas existe uma mudança ainda que nós precisamos considerar, que acontece conosco, que ela também transforma a nossa vida. Ela nos impede de estar mais perto de Deus. Ela vai nos afastando e, por muitas vezes, nós nem percebemos que nós já estamos longe do Senhor. Nós talvez nem lembramos mais qual é o nome do nosso Pai. Nós nem lembramos mais que nosso Pai, Ele tem um filho, e que esse filho, Ele deu a vida por nós. Nós vamos andando ao contrário daquilo que Deus escolheu para nós, ao contrário daquilo que um dia nós vivemos na presença de Deus. Vamos nos afastando cada vez mais longe e mais longe, e vamos sentindo saudade. Vamos sentindo saudade da presença do Pai. Como está o seu coração? Você sente saudade do seu pai? Você tem vontade de voltar? Como está a sua vida? A palavra de Deus, ela é um confronto para aquele que prega e para aquele que ouve. Antes do Senhor, Ele
ministrar a palavra do Senhor para a igreja, Ele ministrou meu coração. E eu comecei a perceber algumas realidades que eu vivia na presença do Pai. E não sei o que aconteceu. Não sei o porquê. De repente eu não vivo mais. Eu deixei de viver. Eu me converti, se eu não me falha a memória, em 2011, 2010, finalzinho para 2011. E aqui na igreja a gente tinha um tempo de oração de manhã, era um tempo livre. E todo dia de manhã eu estava aqui. Eu me lembro de alguns irmãos que vinham aqui. E de repente o tempo vai passando. E quando eu percebi, eu já tinha a chave da igreja para eu poder vir sozinho, porque os irmãos deixaram de vir orar. E eu ficava pensando, nossa, como os irmãos podem deixar de vir buscar a presença de Deus? Como a gente pode um dia pensar assim? E de repente eu também pensei assim. Devolvi a chave para o pastor. E eu também não vinha mais orar aqui na igreja. Algumas realidades que eu vivia na minha casa, eu deixei de viver. Eu sempre gostei de tocar violão. E eu ficava horas e horas e horas. Minha mãe lembra. 3, 4, 5 horas tocando louvor lá no quarto. Não sabia nem que música mais tocar. De tanto que eu ficava lá todo dia. Todo dia eu estava lá. E de repente eu percebi que eu não estava mais. Que eu não tocava mais violão lá no quarto. Nem que seja 10 minutos. E eu não sei o que acontece com a igreja no geral. Porque se você analisar a igreja em si, quando o ano começa, o Tadel está cheio de gente. E quando vai chegando lá para novembro, já quase não tem ninguém. Os irmãos já estão em clima de férias. Ou aqueles que já não vêm mais ao Tadel já faz um bom tempo. Você olha para a sua vida e você percebe que você deixou o tempo passar. O tempo foi passando e mudou tudo. Tudo mudou. É como num namoro, Você começa a namorar e é tudo mil maravilha. Dificilmente um casal namorando assim, no começo ele briga, porque sempre tem alguém que cede, alguém que dá o braço a torcer. Mas o tempo vai passando, o casal ele fica noivo, aí aquela briguinha já começa a ficar emburrado, já não quer olhar mais para a cara um do outro, aí casa, aí a coisa vai ficando mais séria. Aí o marido, que sempre foi aquele cavalheiro, de repente ele ofende a esposa. Ele nunca pensou que ele podia ofender a esposa um dia. Ele nunca pensou que um dia ele fosse capaz de lançar palavras para ela que pudessem machucá-la, que pudessem fazer ela chorar. Mas essas realidades de viver na bênção do Senhor, elas são para um tipo de pessoa que vive na presença de Deus constante. É de manhã, é Jesus no café da manhã, é Jesus no almoço, Jesus no café da tarde, Jesus um pouquinho mais para frente, Jesus no jantar, acorda de madrugada. Qual foi a última vez que você acordou para orar de madrugada? Qual foi a última vez que você levantou e falou assim, hoje eu vou buscar Deus? Aí você acorda, dá aquele sono, Hoje em dia dá aquele sono, você fala, quando eu acordar de manhã eu oro, antes de ir para o trabalho. Aí você acorda de manhã para orar, aí você tem que se trocar, aí o seu filho está chorando, e tem que fazer uma madeira, tem que arrumar as coisas para levar para a creche, e tem que levar o filho para a escola, e quando você percebe, você já está no trabalho. Você já está almoçando, aí você está aqui, não, quando chegar em casa eu vou orar. Chegar em casa eu vou buscar Deus, eu vou ler a Bíblia. E você chega na sua casa e tem um monte de coisa para você fazer. Tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem um monte de coisa e você não ora. Você não lê a Bíblia.
né? E você sabe do que eu estou falando. Infelizmente, o tempo ele tem esse perfil. Ele muda. Né? As fotos que eu coloquei aqui, elas foram para me fazer lembrar e ajudar você a lembrar também como era antes. Como era antes. Né? A tecnologia ela também mudou muita coisa. Né? Hoje em dia, né, as crianças elas estão mais dentro de casa. Também eu sei que é um pouco perigoso deixar o filho na rua hoje em dia. Mas você lembra que você sempre estava na rua brincando com seus amigos, você brigava com eles, no outro estava 5 minutos, você já tinha feito as pazes. Né? Algumas brincadeiras ali você já não vê mais. Aquela dos cordões na mão. Aquela do barbante. Do peão. Dificilmente você vê uma criança hoje brincando disso. Quanto tempo que você não via uma cena daquela ali? Faz tempo, né? Faz tempo que a gente está, assim como o filho pródigo, longe daquilo que o Pai tem para a gente. Deus, Ele tem coisas extraordinárias para realizar na nossa vida. E eu sei que se você está aqui nessa noite é porque você tem vontade, você tem desejo de que Deus, Ele transforme as situações ao seu redor. Eu creio que você ainda tem um desejo de fazer a diferença. A gente ia para a conferência antigamente, a gente voltava de lá, ou ainda a gente vai, né? A gente volta da conferência cheio do Espírito Santo, a gente fala assim, ó, quando chegar em Indaiatuba, eu vou mudar aquela cidade. Indaiatuba nunca mais vai ser a mesma. E nada muda. Infelizmente, nada muda. Porque a gente não muda. Na verdade, porque a gente mudou. Nós mudamos. Eu mudei. Mas por que eu mudei? O tempo passou e a gente nem percebeu o que aconteceu. Eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. É uma mensagem à igreja em Éfeso. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei tudo o que você faz. Eita glória. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome, com paciência, sem desistir. Até aí. Aqui o Espírito Santo está trazendo uma mensagem à igreja, né, da cidade de Éfeso. E essa carta ela vai dizendo que Deus ele sabe de tudo. Né? Já pega a gente aí. Deus ele sabe tudo. Não importa onde você está. Se você está na sua casa, se você está na rua, se você está na igreja. Deus sabe tudo que você faz. Ele menciona algumas qualidades daquela igreja. Ele menciona que essa igreja ela trabalhava arduamente pelo nome do Senhor. E assim pode ser essa igreja nessa noite, né? Nós trabalhamos pelo Senhor. Nós fazemos o que nós, né, conseguimos para angariar almas, né, para ganhar almas para Jesus, para fazer o
que esse ministério ele flua, ele aconteça. Nós pregamos a palavra, nós trazemos a mensagem, né, às pessoas, né, não sei onde você ministra, mas seja no seu trabalho, né, na rua, para o seu vizinho. Mas eu creio que você traz uma mensagem, você convida, né, a ele a conhecer a palavra de Deus. Então essa igreja ela tinha muitas qualidades e você também tem as suas qualidades. Né? Você passa pelas dificuldades que você passa, você tem os seus problemas, os seus desafios. E o Senhor, o que eu entendo aqui, que Ele não se esquece de trazer para a gente o quanto que Ele olha para nós. O quanto que Ele olha para você. Quantas vezes você pensou em desistir, em muitas situações. Ele não deixa a gente assim a ver navios. Ele sempre está olhando para a gente, em todas as situações. Mas olha no versículo 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Vamos ler de novo, versículo 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Aleluia. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar, entre as igrejas. Até aí. Como nós estávamos quando nós vivíamos no primeiro amor? Como você vivia? Como era a sua rotina quando você estava no primeiro amor? Quando a gente acaba de aceitar Jesus, todo mundo vive um período, né, chamado de primeiro amor. E esse período a gente é diferente. A gente é diferente. Até mesmo dos crentes que já estão há um tempo, né, na caminhada. A gente é diferente, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que você vive de uma maneira que as pessoas elas se impressionam mais. Um dia meu primo ele olhou para mim e falou assim: cara, você não tem tristeza. Mal sabe ele, né? Mas é porque quando a gente está vivendo o primeiro amor, as pessoas elas olham na nossa cara, no nosso rosto, sem a gente falar nada. E ela sabe que você é cristão, ela sabe que Jesus está em você. Porque o Espírito Santo, ele transmite isso. Muitas vezes você não fala nada, a pessoa chega e fala assim: cara, você é crente? Onde fica a sua igreja? Posso ir lá? A primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, né, eu estava vivendo esse período de primeiro amor, foi a minha irmã e eu nem convidei ela para vir na igreja. Eu não falei assim: Rafa, vamos lá no culto. Ela perguntou se ela podia vir. Porque algo diferente ela via na minha vida. Jesus fazia a diferença. Jesus, ele faz a diferença. As pessoas, elas olham para o novo convertido e ele é especial, ele é diferente da grande maioria. Eu vejo o Leonardo quando ele chega aqui no culto, e a primeira coisa que ele faz, ele dobra o joelho para orar. Todo mundo tem que dobrar o joelho? Não é isso que eu estou falando. É a diferença. É buscar ao Senhor. Quanto tempo faz que nós não buscamos a Jesus? A nossa vida parece que virou
tanto faz, né? Se eu buscar hoje, amanhã eu busco um pouco mais, aí eu supro o que eu não busquei ontem. E assim o tempo vai passando. O que o tempo ele fez com você? Quando a gente está no primeiro amor, a gente ora 1 hora, quase todo dia. Ou se não, todo dia. É ou não é verdade? A gente acorda sem preocupações. A gente não liga para o que vai acontecer. Deus, né, no primeiro amor, Ele é a nossa prioridade. E não o trabalho. Tudo é Jesus. Quando a gente está vivendo no primeiro amor, né, a gente ia nas vigílias. Jejuar não era nenhum problema. Ler a Bíblia era um prazer. Era um prazer ler a palavra. Era um prazer ler um capítulo, 2, 3, 4. Quando você vê, já passou 1 hora, você está lendo a palavra e você quer mais. Muitas vezes é preciso alguém te interromper para que você saia do quarto. Alguém já, vamos jantar. Olha, tem que sair, tem que ir para tal lugar. Chegar cedo no ensaio do louvor não é dificuldade. Lavar a igreja é com alegria, né? Quando a gente está vivendo o primeiro amor, a gente lava com a maior facilidade, né? O pastor, ele chama, todo mundo vem. Quando a gente está vivendo o primeiro amor, quando a gente estava vivendo o primeiro amor, né? Eu entendo que o tempo passou. Nós íamos no Tadel. Nós não falávamos mal uns dos outros. Amávamos a Jesus incondicionalmente. Não importa o que as pessoas falem no seu trabalho sobre Jesus. Você continua amando Ele. Falávamos de Jesus para todo mundo. Todo mundo que você encontrava na rua, Jesus te ama. Jesus te ama. Porque quando a gente está vivendo o primeiro amor, a gente não conhece muito bem ainda toda a Bíblia, né? O plano de salvação. Né? Você não consegue explicar muito bem como a pessoa precisa entregar a vida para Jesus. Então Jesus te ama para todo mundo. Jesus te ama. A pessoa, obrigado. Por muitas vezes a pessoa fala assim, cara, tudo que eu precisava ouvir hoje. Esse Jesus te ama mudou meu dia, minha semana. Eu ia tomar uma decisão e por causa desse Jesus te ama, agora eu não vou mais. Ganhar almas era o nosso maior objetivo. Ouvir música do mundo era pecado. Íamos para a igreja a pé e na chuva. E não chegávamos atrasados. Eu lembro que eu me converti, eu vim a pé, eu e a Rafaela. Chovia, a gente vinha na chuva. Um dia eu encontrei o Manuel aqui na porta da igreja, todo molhado. E pela lógica, como que o Manuel ele ia trabalhar, né, no acolhimento, molhado? Como ele ia abraçar alguém? Pela lógica, ele ia tomar chuva e ia voltar para trás, para trocar de roupa, e talvez no caminho ele, nem vou para o culto, está atrasado. Pois ele veio. Isso é o primeiro amor. Quando a gente vive no primeiro amor, as pessoas elas nos machucam e a gente perdoa. A gente perdoa. O irmão te ofende, seu irmão na sua casa, ou irmão da igreja, ofende você e você perdoa ele. Ou mais, você pede perdão para ele. Ele errou com você e você vai pedir perdão.
Você pede perdão para as pessoas no trabalho, porque você não liga se ela, né, perdão que da onde? Você não liga, você está preocupado em estar bem com Deus. Mas o tempo passa, esse bendito tempo, ele passa e alguém magoa você no trabalho e você, vou pedir a conta. Não aguento mais. Não estou suportando o meu trabalho. E quando a gente está vivendo o primeiro amor, a gente fala de Jesus até para o dono da empresa. Né? Você quer trazer todo mundo para a igreja, quer ganhar almas, e quer trazer as pessoas. Você não tem vergonha se a pessoa, se ele é um advogado. Porque muitas vezes a pessoa, depois que um tempo passa, a gente pensa assim, o cara é advogado, ele entende, né? Talvez ele já conhece até a Bíblia. Mas a gente se esquece que o nosso trabalho é só pregar a palavra. Porque a Bíblia ela fala que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa ela só precisa ouvir a palavra de Deus. Ela não precisa que você faça inúmeras explicações, como você chegar a Jesus. Você precisa só falar para ela que Jesus ama, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele restaura o casamento. Quantos casamentos nós somos responsáveis em restaurar, né, quando a gente está vivendo o primeiro amor? Porque quando a gente é um novo convertido, a gente traz, né, o seu vizinho que está com problema, o seu amigo está com dificuldade, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. De repente você vê, a fileira está cheia de pessoas que você trouxe. Eu vinha para os cultos no começo, e eu orava todo culto, todo dia, eu falava assim, eu quero uma fileira de cadeiras cheia de pessoas da minha família. E eu devia ter orado por mais fileiras. Porque o tempo vai passando e a gente vai esquecendo desses propósitos. O tempo passa e de repente a gente nem ora mais pelo... já falei tantas vezes. Já cansei de pregar, já convidar para vir para o culto. Não quer mais. Não quer, então vai para o inferno. Misericórdia, né? Mas talvez a gente não use a nossa boca para falar isso, mas o nosso coração ele pensa assim. Porque a gente vai deixando de lado as pessoas que a gente ama. E como que a gente pode pensar que um conhecido meu, um amigo, um vizinho, pode perecer no inferno? Pode passar a vida toda sem conhecer Jesus. Como que eu posso ser indiferente em ver um morador de rua, qualquer pessoa que você encontrar no seu caminho, e não convidá-lo a conhecer a Deus? Mas isso, infelizmente, isso acontece. Porque o tempo passou. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a voltar aqui. Eu sei que faz pouco tempo que vocês saíram. Eu creio que Deus está falando. Assim como Ele falou muito comigo. O que aconteceu? O que mudou? Foi o tempo? O tempo passa, né, queridos? Você lembra? Porque aqui no versículo 4, eu entendo como Jesus falando para nós, para a igreja em Éfeso, mas também para nós aqui hoje. Lembra-te de onde você caiu. Arrependa-te. Essa é a noite, essa é a sua noite. Minha noite.
A noite do arrependimento. O filho pródigo, ele chegou numa situação que ele... Opa! Eu caí. Eu caí. Eu preciso voltar para a presença do meu Pai. Se coloque de pé, queridos.